Corinthians pode já ter solução caseira para substituir o meia Igor Coronado. Atacante Yuri Alberto já está sendo disputado por grandes clubes da Europa e buscando mais experiência. Corinthians está acompanhando a situação de goleiro brasileiro que está no futebol europeu. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o Corinthians estar acompanhando goleiro brasileiro que está no futebol europeu. Estamos tranquilos em relação ao nosso goleiro, Hugo Souza, jogador que chegou na temporada passada, em um momento difícil que nós estávamos em relação ao goleiro, mas o Hugo chegou e rapidamente tomou conta da posição, ganhou a nossa confiança, ganhou a confiança da comissão técnica, e hoje o Hugo Souza é um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. Só que, se temos o Hugo Souza, que passa muita tranquilidade, na questão substituto, temos o Matheus Donelli e também o Felipe Longo, que são dois goleiros jovens que precisam de mais experiência, precisam de mais minutagens. Donelli, por exemplo, já teve várias oportunidades nos profissionais, foi bem em alguns momentos, não foi bem em outro, acabou se tornando alvo de críticas e tudo mais. O Felipe Longo ainda não teve oportunidade na equipe profissional. Então, visando mais experiência até para substituir o Hugo Souza, informações garantem que o Corinthians está acompanhando o goleiro Kelvin, de 30 anos, que pertence ao Moreirense de Portugal e vai ficar sem contrato já na metade dessa temporada. Então o Corinthians acompanha a situação e de repente pode até fazer uma proposta para tentar trazer o goleiro de 1,89 m de altura, que atualmente está no futebol europeu. A minha opinião quanto a essa informação de que o Corinthians acompanha a situação do Kelvin, goleiro de 30 anos, 1,89 m, é a seguinte. Bom, primeiramente, em relação ao que o Corinthians tem para substituir o Hugo Souza. Eu, particularmente, gosto muito do Matheus Donelli, vejo o Matheus Donelli como um jogador que ainda pode evoluir muito. Claro, o Donelli teve seus momentos difíceis dentro do Corinthians, mas também o Donelli teve momentos importantes. Mas eu, na minha visão, eu não contrataria um goleiro de 1,89 m, a mesma estatura do Matheus Donelli, pois os que mais criticam o Donelli fala em relação à estatura dele. Eu, sinceramente, daria oportunidades ao Felipe Longo. Acho que poderia chegar a vez dele. Felipe Longo, pela seleção brasileira sub-20, no início da temporada, arrebentou. Então, sinceramente, antes de repente trazer um outro goleiro, eu pensaria em dar oportunidades ao Felipe Longo. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. O goleiro Kelvin está em fim de contrato e, no caso, não seria uma negociação muito difícil de se fazer. E agora vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto, que já virou motivo de disputas entre grandes clubes da Europa. O Yuri foi, na temporada passada, o principal goleador do nosso Corinthians e também o principal goleador do futebol nacional, artilheiro do futebol brasileiro. E Yuri, que iniciou 2025 marcando também muitos gols, até o momento são 13 gols nessa temporada. O Yuri, que está em processo de evolução da lesão que ele vem tratando na vértebra desde o final do mês de maio. Temos grandes expectativas do Yuri voltar no jogo contra o Bragantino, o próximo jogo oficial do Corinthians. Mas falando de números do Yuri, Yuri goleador, Yuri muito importante, claro que o Yuri é motivo de estar sendo acompanhado de perto por vários clubes da Europa. Até nos momentos em que ele não estava bem, clubes da Europa estavam de olho nele, e agora que ele está
em uma fase excelente, absolutamente que é aí que ele está sendo mais acompanhado ainda, e na verdade ele já virou disputa entre grandes clubes da Europa. Pelo menos é o que diz o jornal Leonino de Portugal, que informou que o Sporting desistiu de contratar o jogador devido aos altos valores que o Corinthians pediu, na casa de 190 milhões de reais. Só que o mesmo jornal disse que o Yuri já está sendo visto por Roma da Itália, também o Everton da Inglaterra e também o Atlético de Madrid da Espanha. Então, nesse momento, são equipes que, pelo menos o que diz o jornal português, estão acompanhando o nosso camisa 9, o nosso artilheiro, o Yuri Alberto. Vamos aguardar que logo, logo, dificilmente não chegará nenhuma proposta. A minha opinião quanto a essa informação do jornal português, o Leonino, é a seguinte. Bom, sinceramente, não me surpreende. Estamos falando de um Yuri Alberto, conforme eu disse a vocês, que até nos momentos de maior dificuldade, o Yuri estava recebendo sondagens de clubes da Europa. Agora imaginem nessa fase excelente que ele está. Então, as equipes citadas pelo jornal português, a Roma da Itália, o Everton da Inglaterra e também o Atlético de Madrid, mas ao meu ponto de vista, assim que terminar o Mundial de Clubes e aí a janela de transferências da Europa esquentar, sinceramente eu acredito que virão outros gigantes da Europa atrás do Yuri Alberto, clubes da Espanha, clubes da Itália, clubes da Premier League, enfim, do mundo todo virão atrás do Yuri Alberto. Lembrando que ele garantiu que ficará no Corinthians em uma conversa com alguns torcedores no aeroporto, mas sabemos, quando falamos de dinheiro, é uma situação complicada, ele está com 24 anos, o Corinthians também precisa de dinheiro, mas tem um detalhe, falando da proposta mesmo que no caso, a equipe do Sport não quis, 190 milhões, seriam, no caso, 95 milhões para o Corinthians e 95 milhões para a equipe do Zenit, porque o Zenit tem 50% dos direitos do jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre substituto do meia Igor Coronado. O Corinthians já pode ter uma solução caseira para substituir o camisa 77, que rescindiu o contrato no último sábado, dia 28 de junho. Igor Coronado não é mais jogador do Corinthians, atleta que chegou no início de 2024, trazendo grandes expectativas e tudo mais. Infelizmente, acabou não atingindo essas grandes expectativas e teve que rescindir contrato com o Timão. Ainda o Corinthians deve valores que se fala na casa de 10 milhões para o jogador, parcelou, enfim, Coronado segue a vida dele. E claro, o Corinthians também tem que seguir a sua. Uma das perguntas que surgem quando um jogador vai embora, ainda mais um jogador considerado importante, é quem pode substituí-lo. Absolutamente que nós, torcedores, ficamos de olho no mercado, de repente imaginando alguma peça. O Coronado é um construtor de jogadas, é um meio-campista. Muitos de nós, torcedores, no caso, alguns chegaram até a citar o nome do Rafinha Alcântara, jogador brasileiro que está sem jogar desde o ano passado, mas sabemos que é um jogador que tem qualidade. Mas eu vou falar para vocês aqui que o Corinthians já tem esse substituto do Coronado. Basta dar oportunidades. Eu estou falando a vocês do Dieguinho, jovem jogador de apenas 17 anos, que até o momento teve 2 participações na equipe profissional. A primeira foi no mês de abril, em uma vitória do Corinthians contra a equipe do Sport, na Neoquímica Arena, quando ele entrou no segundo tempo e fez a sua estreia no profissional do Timão. E no jogo contra o Grêmio, a última partida antes dessa parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Dieguinho também ganhou mais alguns minutos com o Dorival Júnior e acabou indo muito bem. Então, para mim, o Corinthians inicialmente não precisa se precipitar, correr de repente atrás no mercado de algum jogador caro. Claro, de repente reforço, se tiver condições de trazer, será ótimo, mas ao meu ponto de vista tem que dar oportunidades para o Dieguinho. A minha opinião quanto ao Dieguinho, de repente, ser o substituto do Igor Coronado é a seguinte. Bom, primeiramente, claro, se o Corinthians tiver, de repente, alguma boa oportunidade de mercado, algum jogador com uma maior experiência e, claro, financeiramente falando, for viável, absolutamente que o Corinthians tem que trazer construtores de jogadas, jogadores que atuam na armação de jogadas. Sabemos que hoje em dia são raros. O Corinthians mesmo, dentro do plantel,
era o Igor Coronado, que foi embora, e também o Rodrigo Garro, jogadores mesmo da função. Agora, falando do Dieguinho, eu afirmo a vocês, estamos falando de um grande jogador. Acompanhei muito o Dieguinho nas categorias de base do Corinthians, fazendo jogos da base. Joga muito, tem muita qualidade, tanto para armar, tanto para construir jogadas, quanto para jogar mais avançado. Estamos falando de um grande atleta. E para mim, com a saída do Coronado, o Dieguinho tem que ter mais espaço. Tem que ganhar mais oportunidades. Tem apenas 17 anos e, para mim, o Dieguinho tem totais condições de se tornar uma peça importante. Volto a falar a vocês do Rafinha. Muitos chegaram a falar sobre o Rafinha, que poderia ser um nome importante, mas aí vem a questão. Um jogador que não atua desde o ano passado, vai faltar ritmo de jogo, não viria por um salário baixo. Então, eu, particularmente, antes, de repente, de olhar em alguma oportunidade, cara, eu daria oportunidades a jogadores de dentro do grupo, e sabemos que o Dorival costuma fazer isso. Ele está dando oportunidade para o Kaique, que estava sem chances com o Ramon, o Dieguinho também já ganhou algumas minutagens com ele, foi bem. Eu acredito que o Dieguinho tem chance aí, pelo menos nesse início, de ficar ali como peça, como opção para o Rodrigo Garro, ficando no lugar do Igor Coronado. Se tiver minutagens, ganhar espaço, esse menino vai longe. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado aqui nesse vídeo. O que vocês acham do Yuri Alberto já ser motivo de disputa, já está sendo disputado por grandes clubes da Europa? E quanto ao que eu falei a vocês em relação ao goleiro Kelvin, que o Corinthians está acompanhando. Vocês acham que realmente vale a pena o Corinthians tentar contratar esse jogador? E sobre o Dieguinho, de repente ser a peça aí caseira, solução caseira para substituir o Igor Coronado. Vocês concordam comigo? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians, fui!